Caros amigos do Legião da Santa Cruz, nós estamos aqui com a segunda aula sobre a história de Roma. Nós vimos na primeira aula um pouco sobre o contexto, fundação da cidade. E hoje falaremos sobre a primeira fase da história romana, qual seja a fase da monarquia. O estudo dessa fase conta com fontes históricas bem limitadas. O que nós temos, em sua maioria, são lendas que fazem menção a esse período. Essas lendas apontam unanimemente Rômulo como o primeiro rei de Roma. Nós sabemos, segundo a lenda, Rômulo é originário de uma família aristocrática de Alba Longa, Rômulo e Remo. E segundo a mesma lenda, Rômulo e Remo teriam se desentendido no que tange a onde fundar a cidade, de maneira que Rômulo teria matado seu irmão Remo e a cidade vindo a se chamar Roma justamente em homenagem a Rômulo, o seu fundador e seu primeiro rei. Bom, logo no início de Roma, há um evento que é marcante e que é muito importante para nós entendermos o espírito romano, que é a lenda do rapto das Sabinas, ou o evento do rapto das Sabinas. Bom, esse evento é explicável a partir do seguinte: Rômulo, quando foi para a região do Lácio, saindo de Alba Longa, levou com ele diversos refugiados. Certamente viviam em Alba Longa numa condição de servidão, de sujeição à elite da cidade de Alba Longa. E a esperança de uma nova cidade onde pudessem ter mais direitos, terras e, consequentemente, rebanhos também, fazendas, porque esses povos latinos, essas aldeias latinas, essas tribos eram criadoras de rebanhos, fê-los seguir Roma para a região do Aventino, do Palatino, de modo que Rômulo vai formar uma cidade basicamente de homens. E faltavam mulheres. E o rapto das Sabinas se explica a partir disso. Ocorre que a partir do século VII a.C., a cidade de Roma vai passar a ser governada pelos etruscos, que eram um povo já mais desenvolvido, vivia ao norte da Itália. Os etruscos já sabiam construir com pedra, eles tinham um alto desenvolvimento comercial, artesanal, marítimo, e em face do Lácio e de Roma serem uma região de trânsito a caravanas de comércio, que vinham do sul da Itália, onde havia colônias ali da chamada Magna Grécia, ou seja, colônias gregas. Os etruscos vão então buscar o domínio de Roma e vão conseguir, né? Então eles passaram a governar Roma de 616 a.C. e governaram até 509 a.C. Esse domínio etrusco sobre Roma trouxe muitos avanços civilizatórios, né, para Roma. Primeiro porque os romanos não sabiam construir com pedra, mas apenas com madeira. Então, os reis etruscos foram três, né? Tarquínio o Antigo, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Eles implementaram grandes obras públicas, sanearam a região dos pântanos, que ficavam abaixo dos 7 montes das 7 colinas romanas, criando o território onde fica o Foro Romano, onde ficava o Foro Romano, né, o centro de Roma. Construíram também um grande templo a Júpiter e construíram também a Cloaca Máxima, que é o esgoto de Roma. Ou seja, construíram um sistema urbano avançadíssimo em Roma. Ok? Sérvio Túlio, que foi o segundo rei etrusco e sexto rei de Roma, ele vai construir também uma muralha para proteger a cidade. Ok? E depois vai dividir a população em tribos urbanas e também tribos rurais, dividindo também a população com base na posse das suas riquezas, ou seja, cada grupo
seria diferenciado em seus direitos e deveres de acordo com sua posição econômica. Os sabinos eram um povo que vivia ali na região também do Lácio e, segundo conta a lenda, ele organizou, Rômulo, um banquete para distrair os habitantes da tribo dos sabinos e, nesse meio tempo, raptou suas mulheres para torná-las esposas dos romanos. Então essa lenda assinala aí um processo de fusão, de mistura entre latinos e sabinos, que teriam se alternado no trono real nos primeiros tempos de Roma. Tanto que as tradições indicam que a primeira fase da monarquia romana teve 2 reis latinos e 2 reis sabinos, né? Rômulo, latino, e Túlio Hostílio, também latino. Numa Pompílio e Anco Márcio, ambos de origem sabina. Então Rômulo é o fundador. Numa Pompílio é quem vai organizar a religião de Roma, estabelecendo os cultos, os deuses que serão adorados. Depois, Túlio Hostílio, que é o terceiro rei, vai dominar a cidade de Alba Longa, dando início aí a um processo de expansão de Roma, dos domínios de Roma pela Itália. E Anco Márcio, o quarto rei, ele vai construir o Porto de Ostia, transformando Roma também num entreposto comercial. Ok? Nesse período monárquico, a economia romana era basicamente agropastoril. Em termos sociais, os patrícios, que eram os descendentes de Rômulo e daqueles refugiados que haviam por primeiro ocupado a cidade, compunham a elite de Roma, né? Daí o nome patrícios vem de pater, ou seja, os pais fundadores de Roma. Então, os filhos dos pais fundadores de Roma eram chamados de patrícios. Então, a questão do sangue em Roma era muito importante. Os patrícios tinham a posse das melhores terras, das maiores terras, e se reuniam em tribos, em torno da liderança de um mesmo chefe familiar, né, de um patriarca, que dirigia o culto religioso a um antepassado em comum e a um deus em comum. Ok? Então, as famílias patrícias se organizavam em torno de um patriarca que era também, além de chefe de família, o sacerdote. Sendo sacerdote, ele tinha também um poder jurídico. Tá? O patriarca em Roma ele podia, por exemplo, determinar a expulsão de um membro da família que perdia, por exemplo, o direito à herança. Ele tinha amplos poderes sobre a criadagem, sobre os filhos, sobre as mulheres e sobre os parentes, sobre a parentela. Os parentes mais pobres dos patrícios, né, eram descendentes de modo colateral desses pais fundadores de Roma, eram chamados de clientes. E eles não tinham terras, eram geralmente a criadagem do patriciado, viviam sob seu patrocínio, né, sob a sua proteção. Todo aquele que não fosse patrício, ou seja, todo aquele que não fosse descendente de forma direta ou colateral dos pais fundadores de Roma, era chamado de plebeu. Tá? Ou seja, alguém que não tinha uma família, né, uma linhagem familiar romana. Os patrícios se reuniam no Senado, Senatus, né, também uma palavra que dá origem a senil, era o conselho dos anciãos, o conselho dos mais velhos, onde esses chefes de famílias patrícias se reuniam para discutir leis. Okay? Então, no período monárquico, você tinha o rei, tinha o Senado. O último governo do período monárquico foi o governo de Tarquínio Soberbo. Foi Tarquínio quem criou a Cloaca Máxima, como nós estamos, e o Templo de Júpiter, na região do Foro Romano, região que foi saneada pelos etruscos com obras públicas variadas. Vejam, a história de Tarquínio é muito interessante, porque Tarquínio ele era etrusco, portanto ele não era nem patrício nem plebeu. Governava sobre as duas
castas sociais. Mas ele começou a se aproximar demasiadamente dos plebeus, a piedade de sua condição de pobreza, e começou a fazer uma divisão de terras, uma espécie de reforma agrária, para melhorar a vida dos plebeus. Os patrícios eram favoráveis ao antigo rei, né, o sexto rei, que era o Sérvio Túlio, tinha sido amplamente favorecido pelo patriciado, e a quem Tarquínio Soberbo havia tentado matar. Bom, no meio disso tudo ocorre um evento drástico, trágico, onde seu filho de Tarquínio, sexto Tarquínio, vai tentar violentar Lucrécia. Aliás, tentar não, ele vai violentar Lucrécia, que era filha de um patrício muito importante em Roma. E esses fatos todos vão acabar desencadeando a deposição de Tarquínio o Soberbo. O apoio, a plebe, a tentativa de fazer uma reforma agrária, o fato de ter tentado matar Sérvio Túlio e o fato de seu filho ter violentado Lucrécia acabou gerando um desgaste em sua relação com o patriciado, o que levou a ser depois, ou seja, a ser expulso de Roma. Com a expulsão de Tarquínio, o Senado passa a ser o principal órgão de poder em Roma, acaba a era da monarquia e começa a era da república. Essa transformação também só foi possível graças ao fato que os etruscos, após várias derrotas militares sofridas contra os gauleses e contra os gregos, estavam enfraquecidos, então eles não tiveram como rechaçar a atitude dos romanos no que tange à deposição de Tarquínio o Soberbo. Então, com o fim da monarquia, nós temos o início da república e o início de um amplo domínio patrício na política romana, que vai sofrer diversas mudanças ao longo da evolução da própria República Romana. Isso é tema para a nossa próxima aula.